Irmãos, e vamos fechar os nossos olhos e vamos orar mais uma vez ao Senhor. Apresente diante dele o seu coração, a sua vida. Peça ao Senhor que possa te sondar e nos transformar por meio da sua palavra que será exposta nessa noite. Peça ao Senhor que visite a sua família, que visite o seu corpo, a sua saúde. Peça ao Senhor que Ele possa nos visitar, te visitar, com a sua doce e poderosa presença, com a sua graça, que é restauradora, que é curativa. Ele está entre nós, meus irmãos, mas não está apenas no domingo, mas também está entre os domingos. Ele é o Senhor de toda a nossa existência. Ele conhece cada área da nossa vida, Ele conhece cada ansiedade do nosso coração, Ele conhece cada temor que tem nos tirado o sono durante a noite, mas Ele é muito maior. Deus está para além de tudo isso. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor. Te damos graças, ó Supremo Pastor, por mais uma noite na Tua presença. Somos um rebanho tão frágil, mas Senhor, Tu és tão forte. É na nossa fraqueza que conhecemos o Teu poder. Nessa noite nós nos prostramos diante de Ti, com o nosso coração aberto, com a nossa alma nua, porque Tu sabes todas as coisas, o Senhor nos sonda e nos conhece todos os nossos caminhos. Visita, Senhor, a cada um dos meus queridos irmãos, com a Tua graça, com a Tua bondade. Visita o meu irmão Robert, ó Deus, que está hoje enfermo. Visita-o com a sua cura, com a sua graça, que sobre ele, sobre a sua casa, sobre o Enzo, sobre a Cora, esteja a bênção e o poder do Senhor. Visita cada um dos meus irmãos que estão enlutados porque perderam seus entes queridos. Visita com teu consolo. Visita com a sua doce presença, insubstituível presença. Visita no Senhor, na nossa conjugalidade, no nosso leito nupcial, nos nossos relacionamentos mais íntimos. Visita, restaura, renova. Visita, Senhor, a mesa da nossa casa, com os nossos filhos, na comunhão. Ó Senhor, dai-nos de fato esse coração que é igual ao Teu. Ó Senhor, que a nossa casa seja um lugar que experimente a Tua bondade, a Tua graça diariamente. Visita também a Sua igreja, o Seu povo, Senhor, que aqui se reúne. Fala conosco mais uma vez nessa noite por meio da palavra que será pregada, Pai. Esse é o nosso desejo, nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, irmãos. Abram comigo suas Bíblias em Judas. Judas, nós vamos hoje meditar no verso de número 12 em diante. Hoje nós vamos ler apenas o verso 12. Judas é o penúltimo livro do Novo Testamento, então, de trás para frente, Apocalipse, Judas. Amém? Todo mundo achou? Amém. Irmãos, nós estamos numa série de reflexões cujo tema é a verdade que importa. E durante as nossas noites de domingo nós temos nos dedicado a estudar essa desafiadora epístola de Judas. Como nós já aprendemos nas nossas primeiras mensagens, o tema central e fundamental dessa epístola é a defesa da fé. Judas vai dizer que nós precisamos lutar de forma definitiva e incansável pela fé que já nos foi uma vez entregue. E essa luta
pela fé, ela não acontece apenas do lado de fora da igreja, e de fato existem inimigos externos à igreja, mas não apenas Judas, mas também o evangelista João, ele vai apontar um inimigo ainda mais sutil e ainda mais destruidor, que de fato são os inimigos dentro da comunidade cristã. Então Judas vai chamar esses inimigos dentro da comunidade cristã de cristãos dissimulados. O que é uma pessoa dissimulada? É uma pessoa que conhece a verdade, sabe o que é certo, consegue, inclusive, ter a cuidade de discernir o falso, o verdadeiro, o certo, o errado, o bom do ruim. Ele tem todos esses conceitos muito bem estabelecidos na sua mente, mas eles fazem uma opção muito maligna de ocultarem essa verdade. Não obstante conhecerem a verdade, eles optam por ocultar essa verdade, aparentemente dizendo que são tementes, que creem, que andam na verdade, mas eles dissimuladamente, eles escondem a verdade, embalam a verdade de uma forma muito atraente, mas por dentro são aves de rapina, por dentro são pessoas muito malignas. Irmãos, nós sabemos que se você pegar um copo de leite saudável, pensa aí, quem gosta de tomar leite, um copo gostoso de leite fresquinho, bem saudável, tirado assim ao pé da vaca, que é muito bom para a saúde, mas se você pingar uma gotinha de estricnina ou um veneno qualquer, aquele copo fica todo contaminado. Você toma, você morre em minutos, em segundos, né? Então é justamente isso que esses dissimulados eles fazem. Eles pegam a bela verdade de Deus, a santa, bela, gloriosa e poderosa verdade de Deus, porque eles conhecem, eles sabem manejar muito bem a palavra da verdade, mas o que eles fazem? Eles engendram, eles introduzem pequenas e sutis mentiras que são imperceptíveis ao nosso paladar, mas que são altamente destrutivas e corrosivas da nossa fé. Então Judas vai dizer, olha, tomem cuidado com essas pessoas. E o que deve colocar temor no nosso coração, porque ele vai dizer, eles estão entre vocês. No verso que nós lemos, o anterior a esse, o verso de número 11, Judas começa assim, ai deles, desses falsos líderes, desses falsos cristãos. Judas vai dizer, ai deles. Ou seja, eles estão em condenação, ai deles, porque eles já andaram pelo caminho de Caim, veja aí na sua Bíblia, verso 11, e também foram movidos pela ganância de Balaão, e também eles caíram na revolta de Corá. Ele faz aqui uma alusão a 3 eventos veterotestamentários, que nós já discorremos sobre eles, sobre esses falsos líderes, esses falsos cristãos. E não obstante, irmãos, isso é muito importante para nós, não obstante Judas, de fato, ter em mente pessoas de verdade, líderes de verdade, inclusive, de carne e osso, que ocupavam os lugares de pregação, que ocupavam já a liderança ali na igreja nascente, no primeiro século, é verdade, ele tinha isso em mente, mas muito mais do que isso, e de uma forma muito mais abrangente, é importante nós não apenas discernirmos essas pessoas, mas discernimos esse espírito entre nós. Porque esse espírito dissimulado não está apenas na liderança da igreja, um líder de carne e osso, mas muitas vezes é um espírito que nos acompanha na nossa espiritualidade. Muitas vezes nós somos infectados também por essa dissimulação. Ou muitas vezes nós somos vítimas de pessoas que são infectadas por essa dissimulação e que estão entre nós. E no verso 12, Judas vai trazer uma descrição muito gráfica e muito pesada e muito densa sobre a natureza dessas pessoas. Ele vai trazer algumas analogias aqui que são extremamente
profundas e desafiadoras para nós. Olha só no verso 12. Falando desses homens que são reprováveis, ai deles, mas no verso 12 ele vai dizer o seguinte sobre esses homens: estes são como rochas submersas nas vossas festas de fraternidade, essas que vocês fazem. Judas aqui usa uma linguagem náutica, um termo náutico, para descrever a natureza da dissimulação desses homens. Ele vai dizer que eles são rochas submersas. Os leitores de Judas sabiam muito bem do que se tratava, porque a maioria ali era gente do mar. Então, eles sabiam que era uma rocha submersa. Uma rocha submersa, irmãos, é muito interessante, porque aparentemente você se você olhar do barco, você não a percebe. Você olha, parece que o mar está tranquilo, que não há perigo nenhum, mas existe uma grande rocha ali. E se você desavisadamente passar sobre essa rocha vai ferir o casco do navio. E o que o navio o que vai acontecer com o navio? Ele vai naufragar, vai afundar. Então Judas, olha só a linguagem de Judas aqui. Esses homens discipulados, eles não estão no navio. Mas eles são rochas. E eles aparentemente não são pessoas que causam nenhum problema, são confiáveis. Mas quando você passa perto dele, quando você tem contato com ele, eles estão prontos para fazer você naufragar na fé. Para fazer você afundar. E é muito interessante que Judas vai dizer que essas rochas submersas, elas estão presentes nas nossas festas ágape, nos nossos ajuntamentos de amor. Essa festa ágape é justamente mais ou menos aquilo que a gente faz aqui todo primeiro domingo do mês. Para aqueles que não sabem, todo primeiro domingo do mês nós temos aqui uma ceia que a gente chama de ceia ágape, que é, na verdade, uma reprodução das ceias que acontecia no primeiro século. Os cristãos do primeiro século, eles se ajuntavam, e isso era cotidianamente, e eles faziam grandes festas, e nessas festas eles então comiam, eles bebiam, eles se banqueteavam, eles estavam ali com as pessoas, e ali também a ceia do Senhor era tomada. Esses dissimulados, essas rochas submersas, estavam infiltrados ali na igreja. E eles tinham os apetites muito desordenados. Judas vai usar uma expressão aqui, eles se banqueteiam com vocês nas festas, eram pessoas dominadas pelo seu próprio ventre. Eram pessoas desordenadas em seus desejos. Não obstante eles serem dissimulados enquanto as suas intenções, eles eram muito visíveis. Se você prestasse atenção, você ia perceber a natureza que era exposta ali nesses momentos de confraternização. Eram aquelas pessoas que não tinham nenhuma regra em relação aos seus desejos. São aquelas pessoas que comem demais, se empanturram demais e levam você a comer também demais com ele. Então, aquelas pessoas que bebem demais, se embriagam, inclusive, nas festas ágape, eram servidas vinho de verdade, elas bebiam demais, e o que elas faziam? Elas levavam as pessoas a se embriagarem com ela também. Eram aquelas pessoas desordenadas nos seus apetites sexuais, e diziam, olha, não tem nada a ver, e em nome de Deus, em nome da santidade, porque manejavam bem a palavra, porque dominavam bem o texto bíblico, eles conseguiam misturar a santa palavra de Deus com profanação. Então eles levavam as pessoas, e aqui no caso, os líderes mal intencionados, levavam as mulheres, que muitas vezes eram carentes, levavam elas para o leito, para a cama, e em nome de Deus, em nome da fé. E diziam, não tem nada a ver. O nosso ato é santo, o seu desejo é santo, o meu desejo é santo, não tem problema algum. Eles estavam nas festas, e nessas festas, Paulo, inclusive, vai dizer, esses homens se introduzem entre vocês. Paulo fala isso, né? E o que ele faz? Ele cativa o coração das irmãs incautas, mas o Deus deles é o próprio ventre. Olha que palavra pesada, gente. Olha o que Judas está denunciando acontecer no meio da igreja de Jesus: sedução, apetites desordenados, embriaguez. E tudo isso travestido, tudo isso embalado com linguagem sagrada,
como C.S. Lewis vai dizer, a fina flor da profanação acontece ela sempre brota perto do altar. Não é assim? Quando nós misturamos religião e uma suposta santidade com profanação, com libertinagem, nós temos aí uma grande abominação ao Senhor. Então esses homens são dissimulados, eles são como rochas submersas. Essa é a primeira denúncia de Judas. Mas a segunda denúncia, leia comigo na sua Bíblia, vai dizer o seguinte: são pastores também, eles são pastores que apacentam a si mesmos. São pastores voltados para dentro de si mesmos. Ou seja, são narcisistas, são personalistas, são dominadores do rebanho. Eles pastoreiam não buscando o bem do rebanho, mas buscando o benefício pessoal. Irmãos, e quando eu estava pensando nesse texto, eu falei assim, ô Deus, às vezes você me coloca em cada encrenca, né? Porque eu queria estar pregando texto tão mais tranquilo, mais leve, mais agradável para os meus irmãos, né? E a gente sabe fazer isso muito bem. Eu tinha uma professora de homilética que ela dizia, homilética é a arte da pregação. E ela dizia o seguinte, que os pastores, Deus deu aos pastores um grande dom, mas é um grande perigo também. Os pastores sabem dominar o discurso. Eles sabem levar o rebanho com a sua fala, com a sua oratória. E exatamente, meus irmãos, no momento que nós estamos pregando aqui, muitos púlpitos fazem isso. Os pastores estão pregando aquilo que o rebanho quer ouvir. Ou aquilo que ele sabe que vai cair bem no coração dos irmãos. Aquela palavra açucarada. Sabe aquela palavra que você fala, uau, parece que é verdade, mas tem um negócio estranho, mas eu gostei dessa palavra, porque nosso coração às vezes se engana. E às vezes eu penso assim, Deus, eu queria tanto, muitas vezes pregar coisa boa para o meu rebanho, e isso me dá um texto desse. Mas a gente é sempre lembrado, domingo após domingo, que nós não estamos aqui para ser agradados, nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus e sermos alertados, e sermos também educados no caminho que conduz à maturidade. E o caminho da maturidade nem sempre é um caminho fácil. Aliás, na maioria das vezes é um caminho difícil. Esses pastores de si mesmos, não. Eles manipulavam o discurso, eles manipulavam o rebanho, querendo um bem pessoal. O objetivo não era o bem do rebanho. O objetivo não era manter o rebanho em segurança. O objetivo não era santificar o rebanho. O objetivo era a ganância do seu próprio coração. Então o rebanho era manipulado e era domesticado ao gosto daquele líder que estava ali. Não bastasse isso, esses pastores também têm o espírito da dominação, de dominar o rebanho, de ser o centro do rebanho, de ser o centro da igreja. Eles queriam que todas as coisas da igreja se parecessem com ele. Ele portanto, a igreja é a imagem e semelhança desse líder, desse pastor. E nada acontece na igreja, nada acontece no meio do povo de Deus sem que o pastor saiba, ou sem que o pastor autorize, ou sem que o pastor tenha criado. Ou seja, os dons dos irmãos e a multiforme sabedoria de Deus que se manifesta por meio da igreja eram completamente controlados por esses pastores. Eles queriam ter o domínio de tudo, dominadores do rebanho. E aqui mais um grande desafio para nós, meus irmãos, como igreja de Jesus. Como igreja de Jesus. Para que a gente ensina os pastores que nós temos eleito na igreja. Para que a gente não permita que ocupe o púlpito da igreja, para que a gente não permita que ocupe o lugar de ensino da igreja, irmãos, irmãs que têm o dom da palavra, mas que querem dominar o rebanho, que falam apenas de si mesmo, que querem que todo mundo olhem para ele, que quer chamar atenção para si, para os seus grandes feitos. A gente tem que tomar cuidado com isso, gente.
A gente tem que tomar cuidado com isso, porque um dia nós vamos passar, um dia eu não estarei mais aqui, outros irmãos estarão aqui. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque Deus nos chamou à liberdade, meus irmãos. Deus chamou essa igreja à liberdade. Nós pertencemos a um único e supremo pastor, meus irmãos. Jesus Cristo. E Ele nos chamou à liberdade. Ele distribuiu dons à sua igreja. Dons, todos nós temos dons. O meu dom é mais visível porque eu estou aqui falando, mas não é mais importante que o dom do irmão que está aí assentado no banco. Porque você é participante do mesmo Espírito que está sobre mim. Nós somos a igreja de Jesus, o corpo vivo e santo de Jesus Cristo. Então você precisa ter a liberdade na igreja, a alegria de estar na igreja, para exercer com alegria, com paixão, o seu dom. O seu dom. Sem que ninguém fique te manipulando, sem que ninguém fique te prendendo, sem que ninguém fique colocando regra sobre você. Judas denuncia esse tipo de escravidão. Quando você chegar na igreja, a igreja tem que ser o lugar da liberdade. Eu fico feliz quando a gente está aqui, as criancinhas estão pulando, né? E eu fico vendo cada relato assim. O Tiago falou outro dia que se quer brigar com as meninas, fala com elas assim, nós não vamos amanhã na igreja não, as meninas ficam chateadas. Né? A Jojo, por exemplo, a Giovana também parece que gosta muito da igreja, não é? Irmãos, não é o lugar da liberdade? As pessoas não têm que estar felizes aqui na igreja do Senhor? Se dizer que são amadas, que são aceitas, como elas são. Não é assim? Não é o reino de Deus? Não é isso que a gente precisa experimentar entre nós? Não é isso também, meus irmãos, que a gente precisa experimentar dentro da nossa casa? Porque às vezes a gente experimenta essa liberdade na igreja, mas esse espírito dissimulado, de prisão, de algema, está no nosso coração. E na nossa casa muitas vezes é uma grande prisão. Uma grande prisão. A gente quer dominar todo mundo. A nossa lei, a nossa vontade prevalece sobre a da esposa, sobre dos filhos, ou a casa oprimida, manipulada, um marido narcisista, uma esposa narcisista, um filho que não consegue se expressar. Meus irmãos, meus irmãos, o desejo do Senhor para nós, nessa noite, é que a nossa casa também seja um lugar de liberdade. Um lugar de liberdade. Um lugar da graça de Deus. Um lugar da santidade e da alegria de Deus. Seja um lugar onde os seus filhos possam chegar com tranquilidade, com alegria, sabendo que vai encontrar um pai e a mãe equilibrados, que se amam e que deixam ele livre na presença de Deus. Esses pastores estavam interessados apenas no seu próprio umbigo. Eram pastores de si mesmos. E eles eram, mais ainda, Judas vai dizer que eles também são como nuvens sem água, impelida pelos ventos. Se tem algo que irritava o povo de Israel, é nuvens sem água. Imagina uma região onde água é escassa, onde chuva acontece de vez em quando. Quando eles veem uma nuvem, o que eles tinham expectativa? De que aquela nuvem ia se transformar em uma grande chuva. Mas só que eles viam aquela nuvem não tinha água, era só fumaça. Aí Judas vai dizer, esses são nuvens. Esses cristãos dissimulados são nuvens. Tem uma propaganda fantástica. Tem uma lábia fantástica. Fazem um bom comercial de si. Prometem mundos e fundos. E você fica naquela expectativa. Você fica naquela esperança. Porque você deseja
receber a chuva que lhe é prometida. Mas só que quando você chega perto, você vê e espreme essa fumaça. Fala, 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 mas a vida demonstra outra coisa. Fala sobre o amor de Deus, fala sobre a graça de Deus, fala sobre a santidade de Deus, fala sobre o reino de Deus e fala de forma eloquente, convence todo mundo, mas quando você vai para a vida, porque é o que interessa a gente. Deus não está interessado em bons sermões dominicais. Deus não fica impressionado quando nós estamos sentados no banco, prestando atenção em bons sermões. Porque o cristianismo, meus irmãos, preste atenção, o cristianismo, meus irmãos, é vida, é prática, é dia a dia, é fruto, gente. É fruto. Nós precisamos frutificar com a nossa vida. Nós precisamos derramar sobre o sedento água. Matar a sede das pessoas. Porque a gente pode falar sobre a graça, chorar com a graça, a gente pode ser muito eloquente, mas muitas vezes quando espreme e não sai uma gota dessa graça. A gente fala sobre a generosidade, prega sobre a generosidade, mas não cai uma gota de generosidade das nossas ações. A gente fala sobre o perdão, eu gostei da música, a gente fala sobre a reconciliação, a gente fala sobre a misericórdia de Deus, a gente chora diante da aceitação de Deus, mas quando nós somos chamados a derramar chuva sobre as pessoas que nos ofenderam, espreme, 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 não sai uma gota de perdão. Não sai uma gota de misericórdia. Nuvem sem água. A propaganda é boa, mas é ineficaz. É ineficaz. Não muda a realidade. Não adianta o marido falar que ama a esposa no Facebook. Mostrar uma família linda no Instagram. Isso é nuvem. Porque tem muito marido que, em nome do amor, oprime, massacra a esposa. Mas no Facebook está tudo maravilhoso. No Instagram está a família perfeita. Nuvem. Mas no dia a dia, no quarto íntimo, na mesa com os filhos, no momento de lazer, não sai uma gota de comunhão, uma gota de alegria, não sai nenhuma expressão de amizade, nenhum gesto de carinho, nuvem sem água. E por fim, Judas vai dizer que são como nuvens que são impelidas pelos ventos, ou seja, são inquietas, mas também são árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos. Era para dar fruto. Foram regadas, foram adubadas, está na estação correta, era de se esperar frutos, mas elas são incapazes de frutificar. Por que que elas não dão fruto? Porque elas são duplamente mortas e são arrancadas pela raiz. Sabe o que é o duro dessa palavra, gente? Essa imagem que Judas vai trazer, essa árvore que não dá fruto, ele vai dizer que essas pessoas, usando aqui a metáfora dos pastores, usando aqui a metáfora que também dessas rochas submersas, dessas nuvens sem águas, e agora dessas árvores sem frutos, ele vai dizer que essas pessoas são duplamente mortas. A expressão grega mais clara seria: essas pessoas são irreconciliáveis.
são irredimíveis. Já estão condenadas. Olha que palavra dura. Elas ouvem, domingo após domingo, a verdade de Deus, professam que creem na verdade de Deus, mas no fundo, elas não se convertem mais. Olha, Judas está dando aqui não apenas um diagnóstico, mas uma sentença. É por isso que no verso 11 vai começar: ai deles, estão condenados já. Já estão condenados. Porque conhecem a verdade, mas insistem em não viver essa verdade. Mas nós não, meus irmãos. Nós não. Nós não. Nós ainda temos esperança. Para usar uma expressão que eu usei com a Débora lá em casa. Nós pastores, domingo após domingo, pregamos, tendo no coração uma tola esperança. Uma tola esperança. De que o rebanho possa ouvir a voz do Supremo Pastor. E que a gente possa viver um cristianismo de verdade. Nós temos esperança de que essa palavra saia daqui, letra, fica só na mente, sai daqui, mas cai no nosso coração. Provoque conversão em nós, gente. Para que a gente não seja achado em falta. Para que a gente não seja rocha submersa para ninguém. Para que a gente não seja falsos pastores dentro da nossa casa, na igreja. Para que a gente não seja nuvem sem água. Oh, meus irmãos. Oh, meus irmãos, Cristo nos chama, diante desse alerta, a redirecionar os nossos caminhos, a fazer diferente, a voltar ao arrependimento, a voltar às primeiras obras, a fazer aquilo que nós sabemos que é urgente fazer. Deus nos chamou para a liberdade, meus irmãos. Nós não somos donos de ninguém. Nós não somos opressores do rebanho. Agora, quando nós vamos voltar para a nossa casa, eu quero pedir aos maridos que amem suas esposas, que não dominem sobre elas, que haja graça na sua casa, que haja alegria na sua casa, que haja amor na sua casa, que haja misericórdia na sua casa, que haja perdão nos seus relacionamentos. Oh, meus irmãos, isso é o básico. Eu sei que eu falo isso domingo após domingo. Eu sei que a mensagem do Evangelho muitas vezes é repetitiva, mas nós não estamos aqui inventando coisas novas, nós estamos sendo lembrados a quem nós pertencemos, de quem nós somos. Porque nós não somos esses condenados que Judas está aqui denunciando, nós somos filhos da luz, meus irmãos. Nós não somos árvores sem frutos, nós vamos dar frutos. Nós não somos nuvens sem água, nós vamos produzir chuva, gente. E não apenas aqui no domingo, mas invada a segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Derrame chuva por onde você passar. Derrame o poder de Deus, a graça de Deus, a vida de Deus, a realidade de Deus. Viva em santidade, viva para a glória de Deus.
Não apenas diga, crê na palavra do Senhor, mas coloque a palavra do Senhor em prática na sua vida. Permita que Deus, o Supremo Pastor, aquele que nos comprou e nos redimiu pelo seu próprio sangue, permita que Ele renove você, permita que Ele te dê coragem e poder para que você tome as decisões que você sabe que você precisa tomar, que você abandone o pecado, que você sabe que você precisa abandonar, que você se volte para Deus. Que você esteja na presença dEle diariamente. E assuma as suas responsabilidades. Porque nós somos não filhos da condenação, mas nós somos filhos da salvação. A nossa pátria está nos céus. Nosso tesouro está nos céus. Somos cidadãos dos céus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus bendito, Deus de todo o poder, de amor, de graça, de misericórdia. Ó Senhor, estamos tão aquém dessa palavra. Reconhecemos a necessidade de voltar, Senhor. Nós não queremos ser rochas submersas. Nós não queremos ser pastores que pastoreiam o próprio ventre. Nós não queremos ser nuvens sem água, Senhor. Não queremos ser árvores sem fruto. Não queremos que as nossas raízes sejam duplamente mortas. Porque nós não somos e não fomos criados para condenação. Mas o Senhor nos criou para o louvor da sua glória. Nos dê, Senhor, o poder e a capacidade de praticar a Tua palavra. A viver a Tua palavra, Senhor. Que essa palavra dirija os nossos passos. Que essa boa palavra invada a nossa semana. E faça efeito, Senhor, por onde quer que nós passemos. Para isso precisamos ter um coração convertido. Uma alma entregue ao Senhor. E é isso que nós fazemos nessa noite. Perdoa-nos, ó Deus. Somos a Tua igreja. Ó Supremo Pastor, eu peço por esse rebanho. Para que nenhum se perca, Senhor. Para que nenhum lar se perca, Deus. Para que nenhum relacionamento se perca, Senhor. Livra-nos do mal. Livra-nos de desenvolver um coração maligno. Livra-nos de uma mente mundana. Mas como nós cantamos nessa noite, Senhor, dai-nos um coração igual ao Teu. Dai-nos um coração igual ao Teu. Um coração disposto a obedecer. Faça isso, Senhor. Que a obediência seja achada em nossas atitudes, diante das tentações. Que possamos Te obedecer. Diante das escolhas difíceis. Que possamos Te obedecer. Ó Deus, faça isso em nós. Faça isso para a Sua glória. E que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação que vem do Teu Santo Espírito, seja com todo o Seu povo, que se espalha por toda essa terra,
não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém, amém. Irmão, semana abençoada para todos. Não vai embora sem dar pelo menos uns 50 abraços e tomar com a gente um cafezinho, um chazinho gostoso aqui no nosso hall de entrada.